Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, 31 de janeiro de 2026 e o mês acabou, né? O mês acabou, até aqui o Senhor nos ajudou, tem nos sustentado, graças a Deus. E vamos para a nossa devocional de hoje. O tema da nossa devocional de hoje é sabedoria que transforma. Muito bom, né? A sabedoria. Diz assim a nossa devocional. A referência bíblica da nossa devocional está lá em 1 Samuel, tá? 1 Samuel, capítulo 25, do 2 ao 35. Eu não vou ler toda essa referência, mas eu vou pedir que você leia aí na sua casa. É um texto um pouco grande, tá? Mas eu vou ler o versículo de destaque e nesse versículo nós vamos falar um pouco sobre esse tema, sabedoria que transforma, tá certo? Diz assim: Abigail se destaca como uma mulher sábia e sensata. Em meio ao caos, casada com Nabal, um homem rude e insensato, ela poderia ter se amargurado ou escolhido o silêncio diante da loucura do marido, mas optou por agir com coragem, equilíbrio e discernimento. Quando Davi se enfurece e decide destruir Nabal e seus servos, os empregados não procuraram o chefe da casa, mas Abigail, porque nela havia sabedoria, justiça e segurança. Ela age prontamente, prepara uma oferta e vai ao encontro de Davi. Suas palavras são cheias de humildade, fé e sabedoria e coragem. Impedem o futuro rei de cometer uma vingança impensada. Davi reconhece que Deus envia Abigail e louva sua prudência. A mulher não apenas salva sua casa, mas se torna instrumento divino para preservar a consciência de Davi. No fim, ela é honrada com a morte de Nabal. Abigail se torna esposa de Davi. Sua história nos ensina que em tempos de tensão, a sabedoria vinda do alto pode pacificar, proteger e transformar destinos. Amém? Quem era Abigail? Uma mulher cheia de sabedoria, coragem, né? Que o texto vai relatar para nós, uma mulher de fé. E o nosso texto de referência é 1 Samuel 25:32, que diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Então, quem era Abigail? Abigail era uma mulher sábia, era uma mulher sensata, né? A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola, ela destrói. Quem era Nabal? Nabal, ele era um homem mau. A Bíblia vai dizer que Nabal era um homem ignorante, um homem rude, um homem mau. E ele também era mau com a mulher, muito ruim para ela. Só que quando Davi pediu para que os seus cooperadores fossem até ele, pedir abrigo naquela noite, pedir refúgio para aquela noite, ele negou. Ele negou o alimento para eles que estavam ali no campo a noite toda. Ele negou. E Davi ficou muito bravo, porque Davi passou a noite com os cuidadores de Nabal no mato, cuidando de ovelhas, e não deixou que nada acontecesse com as ovelhas de Nabal. E quando ele precisou ali, Nabal simplesmente negou a ajuda. Então Davi disse que ia matar Nabal com todos os servos dele na casa dele. E um dos servos de Davi foi e falou para Abigail, esposa de Nabal, que Davi ia cometer esses crimes por conta que Nabal não tinha atendido. E ali Abigail prepara uma oferta, né? Com pães, com bolo, com carnes. Ela preparou uma oferta generosa e foi até Davi se desculpar, dizer que a culpa foi dela, que ela que não viu os rapazes, os servos de Davi lá conversando com o esposo dela. Ou seja, o que é que Deus quer nos ensinar nessa manhã? Muitas vezes na nossa vida, no nosso ambiente de família, a mulher, ela precisa ser essa coluna, essa cabeça. A mulher, ela é pacífica. A mulher, ela é
como é que eu posso dizer, saber, ela é sábia. Precisa existir a sabedoria, porque se ela fosse uma tola, tinha morrido todo mundo lá. Porque ela não tinha ouvido a voz do Espírito Santo de ir lá em Davi e pedir perdão pela atitude do marido. Então, muitas vezes, o homem, ele age dessa forma mesmo. Ele é grosso, ele é rude, mas nós não podemos nos sujar com isso. As pessoas que são assim, por si só, elas arrumam para a cabeça delas. Por quê? Porque se você ler esse texto todinho, do 2 ao 35, você vai entender toda essa história que eu estou falando. Eu estou aqui narrando a história que está escrita na Bíblia. E o que acontece? Abigail vai, leva essa oferta para Davi, e Davi desiste de fazer o mal a Nabal. Com isso, quando foi no outro dia à noite, Nabal estava sentado, foi uma festa, um banquete lá na casa dele. E ele estava sentado na cadeira, infartou e morreu. Então, ou seja, Davi não precisou sujar as mãos. Abigail fez a parte dela, que era ser sábia. E com isso, Deus a honrou. Quando Nabal morreu, Davi casou com Abigail, o rei Davi. O Davi da Bíblia, aquele lá, o filho de Jessé, casou com Abigail. Então, o que é que eu quero lhe dizer nessa manhã? O que Deus nos ensina nessa manhã? Que nós devemos pedir a Deus sabedoria. Que a sabedoria vem do céu. E nós precisamos pedir a Deus essa sabedoria para em tempos difíceis nós ser pacificadoras. Nós poder alinhar o pensamento do nossos esposos. Porém, na situação de Nabal era difícil, porque Abigail ela não poderia contar para ele que ela ia levar essa oferta para Davi. Porque se ela contasse, ele não ia deixar. Então ela agiu com astúcia, ela agiu com sabedoria. Então que nessa manhã, eu e você venhamos ser cheios, né, da sabedoria do céu, sabedoria que transforma. A sabedoria de Abigail transformou o cenário da vida dela, porque quantos anos ela não sofria com aquele homem, né? Com seu esposo. Então, eu quero lhe dizer, não perca seu tempo se angustiando, triste por conta de ninguém, de pessoas e até mesmo do seu cônjuge, né? Se seu esposo é uma pessoa grossa, rude, ignorante, mal, não perca seu tempo. Entregue a Deus. Entregue a Deus, que Deus tem resposta para tudo, tá? Deus tem resposta. E quando Deus faz, ninguém fica com raiva, né? Abigail foi honrada na morte do seu esposo. Então, Deus fez aquilo que ele quis, né? Abigail casou com Davi e Nabal desceu à sepultura. Aqui vai dizer, sabedoria é agir com calma quando todos ao seu redor estão com pressa. Então é isso, sabedoria é ter calma, é ser pacificador, amém? Que Deus abençoe a sua vida nesse sábado abençoador, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, discernimento, que você possa fazer a leitura toda desse texto para você entender melhor esse contexto que eu li, tá? Na devocional, 1 Samuel 2, do 25 ao 35, do 1 Samuel 20, capítulo 25, do versículo 2 ao 35, tá certo? Pode ler, que você vai entender melhor esse estudo de hoje, essa devocional, tá certo? Quero orar pela sua vida, agradecendo a Deus por mais esse dia. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um mês vencido, por janeiro, Senhor, ter sido pacífico, em paz para nós. Que o Senhor continue a nos abençoar, nos dá, Senhor, um mês de fevereiro aí rico na Tua presença, cheio da Tua paz e da Tua graça. Abençoa cada vida que vai ouvir
e assistir essa devocional, Senhor. Que o Senhor esteja abrindo seus entendimentos, nos dando sabedoria para nós sermos pessoas pacificadoras, Senhor, nos dias ruins, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Queridos, deixem seu like, tá? Curtam, deixem um joinha para que a plataforma entregue para mais gente, tá? A devocional de hoje. Até amanhã, até a próxima devocional, tá? Estamos de volta. Lembre-se que é todos os dias, de segunda a segunda, estamos por aqui, tá? Deus abençoe.